at the church in Nairobi. Amados povos e nações de língua portuguesa, domingo 24 de março do ano de 2019, o Ministério Repentance and Holiness Kenya reuniu mais de 100 mil pessoas em Central Park, Nairobi, em um evento, um Sunday Service, um culto dominical, que na verdade foi uma conferência global que reuniu pessoas dos 4 cantos desta nação do Quênia e nações de toda a terra pela internet. Amados, houve um tremendo mover do Espírito Santo, atraindo os corações e despertando uma grande fome e sede para ouvir a palavra que o Senhor estaria ministrando para a igreja através dos seus mais poderosos e temíveis profetas. O Senhor mostrou aos seus servos, em uma profecia a respeito desta reunião, que toda a igreja está em total nudez e que através desta poderosa mensagem Ele iria fazer descer as vestes do Senhor para que a igreja se atavie. Amados, os tremendos profetas do Senhor Jeová Yahweh enfatizaram o fato de que esta mensagem que foi dada para a igreja, dispensada pelo Senhor através dos seus tremendos profetas, é uma mensagem de separação. O Senhor enfatizou o fato de que há uma tempestade vindo, e então o Senhor está dizendo para o seu povo: vai, povo meu, entra nos seus quartos e feche a porta atrás de ti. E esconde-te só por um momento até que passe a ira. Porque o Senhor Deus vai sair para castigar a iniquidade dos moradores da terra. Esta palavra, amados, é Isaías 26, versículos 19 e 20. E então, porque agora há uma tempestade vindo, então nós precisamos nos preparar muito bem. E Deus tem um relacionamento especial com um certo povo que Ele chama de meu povo. Um povo por quem o Senhor tem afeição e cuidado. Não é qualquer um que se autodenomina povo de Deus. Então, o Senhor está falando com aqueles que Ele chama de meu povo. E Ele diz: vai, meu povo, e entra nos quartos que eu disse que ia preparar para vocês, em João 14, versículos 2 e 3. Então, amados, há um povo que o Senhor chama de seu povo, e Ele demonstra um grande amor por eles, uma grande compaixão por este povo. E neste tempo Ele vai separá-los dos outros povos que se dizem seu povo, mas que teimam em permanecer no pecado, no mundo, na imoralidade sexual, nos falsos ensinos dentro das igrejas apóstatas, com os seus falsos ministros que conduzem o povo para o caminho largo que conduz à perdição. O Senhor agora vai fazer esta separação. Ele vai reconhecer aqueles que verdadeiramente são o seu povo.
Aqueles que se arrependeram dos seus pecados, abraçaram a cruz e o sangue de Jesus e estão andando em justiça e santidade, se preparando e se separando do resto para estarem unidos ao Senhor, passando para o lado dele, estando junto dele, porque então ele vai reconhecê-los, ele vai distingui-los, ele vai guardá-los, ele vai protegê-los, ele vai cuidar deles, ele vai escondê-los, ele vai livrá-los da provação que está vindo a todos os que habitam sobre a terra. Porque este alerta, amados, este alerta está sendo dado. Amados irmãos, quero lembrar aos irmãos o caso da Venezuela, que foi uma nação que repentinamente caiu e está sendo destruída por um juízo do Senhor. Mas eu tive a oportunidade de conversar com o arcebispo da Venezuela, muito abençoado arcebispo Herbert Ayer, e ele pôde testemunhar para mim que a igreja deste ministério na Venezuela está sendo preservada pelo Senhor, está sendo cuidada, protegida e provida pelo Senhor. Amados, enquanto que toda a nação está sendo duramente castigada pelo juízo de Deus, a igreja obediente que ouviu o alerta que o Senhor enviou através dos seus mensageiros e se submeteu aos mensageiros do Senhor e está obedecendo a instrução exatamente como eles trouxeram, esta igreja está sendo escondida pelo Senhor, preservada neste tempo. E isso para nós é um grande testemunho, porque na verdade prova e comprova que vale a pena obedecer e se submeter a Deus neste tempo. Porque sim, o Senhor vai guardar os dele. Então, o Senhor está dizendo que não apenas seremos separados, mas seremos identificados pelo cordão vermelho, pelo sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro de Deus. O Senhor agora vai identificar a igreja que é cheia do Espírito Santo, porque nós fomos comprados para Ele com o precioso sangue de Jesus. Então agora, amados, há uma diferença entre este povo e o resto, porque esta é a hora da justiça e do sangue. A justiça dos santos, que é as vestes de linho finíssimo, resplandecente e puro. E todos nós sabemos que sem estas vestes, ninguém entrará no céu para a ceia das bodas do Cordeiro de Deus. Sem estas vestes, ninguém será arrebatado. E isto é exatamente o que está escrito em Hebreus capítulo 12, versículo 14, que sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, amados, este é um tempo de separação, porque o Senhor vai identificar os que são dele com este cordão vermelho, com o sangue de Jesus. Este povo que ele chama meu povo está sendo santificado e separado para ele. E isto também nos faz lembrar Apocalipse 12, versículo 11. Na verdade, começando no 10, onde ele diz que agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo.
Pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, aquele que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Ó amados, há um acusador, e que ninguém pense que este acusador vai te deixar subir com algum pecado. E somente o sangue de Jesus tem poder para remover o pecado. É por isso que os vencedores do mundo, os vencedores do pecado, da carne e do diabo, eles venceram pelo poderoso sangue do Cordeiro. O sangue santo, perfeito do Cordeiro perfeito de Deus. Eis aí o cordão vermelho, o sangue de Jesus. Então, amados, vejam o tremendo amor por nós que Deus nos tem, que Ele tem por esta geração, enviando estes poderosos mensageiros da eternidade, para justamente restaurar o verdadeiro evangelho da cruz e do sangue, para que aqueles que receberam os mensageiros e obedeceram à instrução deles e se arrependeram, ou seja, mudaram completamente seu estilo de vida, suas atitudes, e agora estão andando na justiça de Deus, na santidade que Ele nos deu através desse glorioso sacrifício do Cordeiro de Deus, estes agora possam receber as gloriosas vestes do Senhor, as vestes de linho finíssimo, resplandecente e puro, para entrar nas bodas do Cordeiro e escapar da ira de Deus que está vindo e já está na porta. O princípio das dores de parto já podem ser vistas em toda a terra. Então, amados, é tão importante entender que este é o grande amor de Deus por nós, dizendo a Bíblia que ninguém entrará no céu com pecado, sem as vestes. O Senhor envia os seus poderosos profetas de Apocalipse 11 para justamente uma igreja que está nua, que se apartou do verdadeiro evangelho da cruz e do sangue, que está tentando se cobrir com suas folhas de figueira, as suas vestes de justiça própria, as quais o Senhor chama de trapo de imundícia. E todos sabemos do que se trata isto, certo? Então lembrem-se que em Hebreus 9, versículo 22, ele diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Porque se não é o sangue de Cristo, então é outro sangue, é sangue imundo. Então fica bastante claro por que o Senhor diz que estes tremendos mensageiros, este tremendo profeta, ele é o mensageiro da meia-noite, porque ele deu o grito, ele despertou a igreja adormecida, gritando a plenos pulmões: o Messias está vindo, o tempo acabou, o arrebatamento está na porta. Número 2, ele é o mensageiro da restauração do altar do Senhor. Ele é Elias, de Malaquias capítulo 4, versículo 5. De Mateus capítulo 17, versículo 11. Aquele que veio para expor
expor os falsos profetas, os falsos apóstolos, os falsos pastores e evangelistas que desviaram a igreja de Cristo para um falso evangelho do dinheiro, evangelho de bênçãos materiais na terra, sem santidade, sem arrependimento de pecado. E eles vieram para restaurar e trazer a igreja de volta para o verdadeiro evangelho, a verdadeira salvação da velha e suja cruz e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Número 3, ele é o mensageiro da aliança, que veio como fogo do ourives e como potassa do lavandeiro, para purificar a igreja sacerdotal. Malaquias 3, versículos de 1 a 4. Número 4, ele veio com a instrução para a preparação para entrar no reino de Deus. E esta preparação é arrependimento, justiça e santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. 5. Ele é o mensageiro de Mateus 24:14. Aquele que foi enviado com poder e autoridade, selado por Deus, para pregar o verdadeiro e puro evangelho a todo o mundo, a toda a terra e a toda criatura neste tempo, sem desvio nenhum. Porque está escrito que este evangelho do reino será pregado em toda a terra, e então verá o fim. Amados, virá o fim. Esta palavra está falando deste mensageiro. Ele veio, só ele veio, com o verdadeiro evangelho, poder e autoridade, para pregar o verdadeiro evangelho sem nenhum desvio em toda a terra, e então virá o fim. Esta palavra de Mateus 24:14 se cumpriu neste mensageiro. 6. Ele é o mensageiro da eternidade, que veio para desconectar a igreja deste mundo passageiro e conectá-la com a eternidade eterna de Deus. Ele é o mensageiro dos degraus do céu, da escada do céu, por onde o Espírito Santo subirá de volta para o lugar de onde ele veio, quando a Igreja Santa, que é a habitação do Espírito Santo, finalmente subir para o céu. Ele é o ele é o mensageiro das vestes do Senhor. Porque quando ele veio para restaurar o poder e a autoridade do poderoso sangue de Jesus, que expiou e removeu o pecado e nos justificou, nos vestiu da justiça de Deus, que ancorou a alma da igreja no propiciatório da Arca da Aliança, que está exatamente na sala do trono de Deus no céu. Então, amados irmãos, sem este mensageiro, a igreja desta geração não teria nenhuma chance de entrar no céu, porque ela estava totalmente apartada em níveis do verdadeiro evangelho. E eu digo em níveis porque a maioria esmagadora nem sabe que evangelho é este. E um pequeno remanescente que tentava pregar este evangelho não estava pregando no espírito do evangelho, não estava pregando em absoluta santidade e em absoluta justiça que este evangelho trouxe. Ó amados irmãos, fé. Achará o Senhor
fé sobre a terra? Porque estamos falando de coisas espirituais que têm um efeito total na nossa vida física agora. Então, amados irmãos, esta palavra que foi ministrada em Central Park no dia 24 de março foi a celebração da salvação do sangue de Jesus, a justiça do sangue de Jesus, a cobertura do sangue, a separação do sangue, para que quando o Senhor olhar, Ele possa ver a evidência do sangue de Jesus em nossa vida. Ou seja, um genuíno arrependimento, santidade, separação do mundo, obediência incondicional e a instrução com a qual o Senhor Deus enviou os seus mais temíveis profetas de Apocalipse 11. Então, amados irmãos, absolutamente ninguém mais poderá alegar ignorância. Vamos ouvir então, amados, a primeira parte desta tremenda ministração em Central Park, Nairobi, no dia 24 de março do ano de 2019.